Alô, alô, podcasters de todo o Brasil, ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos, estamos juntos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje a gente vai fazer um comentário sobre um filme que está em cartaz, né? Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas esse vídeo está sendo gravado em novembro, e um filme que estreou recentemente, que é A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Os bíblicos, essa aventura vem sendo contada. Eu vi! Deus! Preste atenção. Você precisa construir uma arca. E vai trazer 2 animais de cada espécie. Um macho e uma fêmea. Você tem certeza que tomou seu remedinho antes de dormir ontem? Só vai entrar um rato e uma rata no tal do barcão. Um de nós vai sobrar. Ei! Parado já aí! Epa! Eu tô achando que tem um rato a mais aqui. Baseado na obra de Vinícius de Moraes. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse filme e se perguntar, será que deve ou não o cristão assistir esse vídeo do Vinícius de Moraes, Arca de Noé? Será que o filme Arca de Noé é baseado na Bíblia? Quem ouve e vê um cartaz como aquele, né, vê um cartaz, vê os animais dentro de uma arca, né, você vai ver um cartaz enquanto tá falando. E você vê um ratinho, você vê um passarinho, vê o Noé lá embaixo, bem pequenininho. E aí a gente pensa, vou levar meu filho para assistir, até porque nós somos crentes, somos cristãos e queremos que os nossos filhos cresçam ouvindo a palavra de Deus. Mas na verdade, essa história ou essa música, né, que na verdade é baseada numa músicas do Vinícius de Moraes, que foi escrita há muitos anos atrás, e não é baseada na Bíblia. Isto é, a música que foi baseada em trechos da Bíblia. Porém, ele é totalmente desconfigurado, totalmente desconstruído. Né? Agora, isso virou moda, pegar um personagem, pegar uma história e desconstruí-la. A Branca de Neve não pode ter os 7 anões, porque um ator americano reclamou dos anões, não pode explorar os anões. Então, as coisas estão sendo desconstruídas. E por que não um trecho bíblico tão importante, uma história bíblica real, verdadeira, que eu acredito, tão importante, está sendo tão desconstruída? Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Isto é, o mundo, a sociedade, os ideais da sociedade estão na mão do maligno. Então ele tenta destruir tudo que é de Deus, tudo que é divino. Globo Filmes, que não é boba nem nada, né, que é uma das produtoras, distribuidoras, né, a Globo Filmes, a Telecine, a Prefeitura do Rio, o Estado, o Governo Federal, patrocinaram e possibilitaram esta obra de chegar aos cinemas de todo o Brasil. Não é? E aí a gente tem algumas coisas que a gente analisou em relação ao filme e gostaríamos de comentar com vocês. O chamado de Deus a Noé. Quando Deus chama Noé, dá instruções para ele fazer a arca, ele faz uma pergunta e eu utilizo uma expressão que pra gente parece ser, no mínimo, estranha. Ele diz, com que diabos eu vou fazer isso? Qual a intenção de um roteirista escrever um texto que minimamente Noé está falando com Deus? E Deus responde a Noé, se vira, caboclo. A princípio parece ser engraçadinho, né? Se vira, caboclo. Mas você sabe o que é um caboclo? A princípio, um caboclo, eu vou dar uma definição para você do que é. O caboclo pode ser uma pessoa da roça, pode ser uma pessoa muito simples, pode ser um mestiço, uma mistura de índio com negro, né? Porém, também pode ser uma expressão relacionada a religiões e religiões afro-brasileiras, né? Que seria a genética dos espíritos dos ancestrais indígenas brasileiros, que supostamente surgem nos rituais e que foram idealizados por eles. Já no século XX, segundo essas religiões, eles seriam modelos de orixás da teogonia GG Nagô e do indianismo literário da fase romântica. A gente não sabe de onde veio isso, porém a gente sabe que quem produz isso, quem são as pessoas que produzem esse filme, quem são as pessoas que estão por trás desse filme, os produtores, os diretores, não são crentes, não leem a Bíblia, eles não têm interesse de Bíblia. E hoje em dia você sabe que há uma grande divulgação das religiões
religiões africanas. Tem a segunda coisa, que é quando Noé comunica a sua esposa que a terra vai ter um dilúvio, né, que Deus mandou construir uma arca, e mandou colocar dentro da arca o casal de cada espécie, a sua neta, uma criança que não tem na Bíblia. A Bíblia fala que Noé, a esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. A Bíblia não fala tem a criança. Tudo bem, mas ele colocou lá a criança. Porém, a criança pergunta ao seu avô, dizendo, fala, Deus não deve estar bom da cabeça. E ele diz, isso é um absurdo com as famílias LGBTQIA+. Eu na faculdade ouvia muito professor falar das novas famílias. Não estou me referindo à mãe solteira que acaba tendo que criar os seus filhos, ou de dois irmãos que acabam de ter que morar juntos para economizar um dinheiro. A criança questiona o avô porque não tem animais LGBTQIA+. Noé é retratado como tudo no cinema americano, brasileiro. O homem, o patriarca da família, sempre retratado como um bobalhão, como um lunático, como um maluco. E usam roupa, sabe, parecida com a roupa de um mendigo, de um morador de rua, de um mágico. Cabelo engrenhado, bagunçado. Considerado como um maluco. E por aí a gente lembra que realmente na Bíblia as pessoas consideravam a mensagem de Noé uma mensagem de um maluco. Mas não significa que ele se vestisse como um maluco ou parecesse um maluco. As pessoas foram contra a mensagem de Noé quando ele disse que o mundo ia ser coberto por águas. Mas eles tentam passar essa ideia de um patriarca, de um pai de família, uma pessoa responsável da família, um lunático, um maluco beleza. E aí, dentro da história, né, os animais falam, né, tudo bem, é uma fábula. A história da Arca de Noé fala sobre Deus salvar uma família de uma inundação e dar uma nova aliança para com a família, nova população. Eles distorcem a história e colocam outra história, apesar de ser até uma história que fala sobre disputa, né? Mas eles estão mudando ali a história. Um animal incentiva a nudez, incentiva que as pessoas andem nus. E outra coisa, os animais falam para cantar uma música para animar os espíritos. Tem aí um pouco até de espiritismo no meio de um desenho para criança. Outra declaração no desenho é que um pouco de loucura não faz mal a ninguém. Os animais zombam de Noé dentro da história, no contexto da história. E aí chamam ele de velho, de incompetente. O leão, por exemplo, diz que a única lei divina é a lei do mais forte. O leão, por exemplo, obriga os animais a fazer uma estátua dele para ser adorado. Tudo isso foi encaixado na história que não tem nada a ver, que é a história de Deus dando livramento a uma família. Poderia fazer a história mesmo real de Noé, que é Deus está defendendo, mas eles não têm Deus ainda. Você percebe que não tem Deus na história. Só que Deus só aparece quando é questionar Deus. Questionar por que não tem um animal LGBTQIA+. Não tem Deus. A história se baseia no que o leão faz dentro da arca. Das confusões que o leão faz em busca de poder. E não é esse o tema central da história de Noé. Não é? Em um dos discursos, né, do leão, a serpente fica enrolada em sua cabeça como se fosse uma coroa. Interessante, né? O símbolo da serpente na Bíblia é Satanás, né? É o diabo, a serpente, que enganou o homem, não é? Serpente na cabeça. Pensa, a cobra, a serpente na cabeça, na mente da pessoa. Satanás na mente da pessoa, né? Os animais saqueiam a comida. Então, dentro do ambiente da Arca de Noé, há um saque por comida. Para tentarem resolver uma guerra dentro da arca, alguns animais sugerem consultar o animal mais sábio da arca, o bode. Bode sabichão. Quando o bode chega, ele começa a cantar uma canção. Fala de uma forma tão enrolada, embolada, que quase não dá para entender o que se falou. A não ser a palavra capeta no meio do que ele fala. O que é interessante é que o animal, olha só, talvez você não tenha entendido o que eu falei nesse tópico. O animal mais sábio da arca não é, talvez, a coruja, que é um símbolo de sabedoria, de conhecimento, mas é o bode. Eu pergunto a vocês, a serpente na cabeça do leão, qual é o símbolo da serpente? Qual o ser que significa serpente, que a Bíblia diz?
a serpente, o diabo. E qual é o animal que significa o bode? Satanás. Olha aí. Deus separará as ovelhas dos bodes. Satanás ele é comparado com o bode. Então nós vemos aí que o mais sábio da arca é o bode, isto é, Satanás, o personagem que sempre simboliza Satanás, é o mais sábio da arca. Se a gente for transferir o Satanás como o bode, como sendo o perdido, que Deus separará as ovelhas dos bodes, vai separar aquele que vai ter um encontro com Deus e aquele que não vai ter encontro com Deus, aquele que vai para o inferno, a gente chega à conclusão que o mais sábio é aquele que rejeita Deus. O mais sábio é aquele que quer ficar longe de Deus. Olha a mensagem desse desenho que é para criança, gente. É uma mensagem para criança e esse desenho está sendo divulgado aí pelo cinema e certamente vai aparecer em breve nos streamers. O Noé fica doente e sua mulher prepara uma poção para ele com luzes coloridas. Aqui nós temos um pouco de feitiço. A mãe preparando uma mulher dele preparando uma poção e luzes coloridas. Então aqui você tem um contexto bíblico de uma história bíblica, que é uma história bíblica mágica, bruxaria e mágica. E com Deus não é mágica. Então eu concluo a vocês que esse filme não tem nada de bíblico, sabe? Eu apelo a vocês que vocês não... Você assista, pai e mãe. Eu sugiro que você assista. Eu acho que você deve, pai e mãe, assistir sim e fazer ali uma análise. E depois, se você achar que você pode ter condições de ensinar o seu filho a assistir um filme com a Bíblia Sagrada na mão e você ir mostrando para ele o que está de errado, aí eu acho que você deve assistir com o seu filho. Mas assista primeiro se você tiver oportunidade. Assista e chame o seu filho, se você tiver condições pedagógicas para ensinar seu filho, faça isso. Olha, meu filho, isso aqui está errado. Olha o que a Bíblia diz, esse filme está errado. E no final, o seu filho mesmo vai concluir e falar assim, papai, esse filme realmente não tem nada a ver com a Bíblia. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje de será que pode ou não pode assistir o filme da Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. Em breve vai estar nos streamings, está no cinema. E não sei quando você está assistindo esse vídeo. Se você tiver a oportunidade de assistir, assista ao filme, critique o filme e ajude a divulgar a verdadeira história da Arca de Noé, que foi um grande aprendizado sobre a aliança de Deus para com os homens. Obrigado por você ter ficado com a gente aí esses minutos. É um filme longo, é um vídeo longo, mas eu espero que possa ter abençoado a sua vida. E você se inscreva. Se inscreva no nosso canal, não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o like se você gostou, se você tem uma opinião, se você acha, se eu dei algum dado errado aqui, você coloque aí, deixa sua opinião, clique no sininho, aí você vai saber toda vez que tiver um vídeo novo. E não se esqueça de estar com a gente sempre. Se inscreva, comente, participe. Tchau, paz.